Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. E a gente segue conversando com os pré-candidatos, né, a deputado federal, estadual, ao governo de Pernambuco. E hoje a gente conversa com o Alan Carneiro, do Cidadania, que é pré-candidato a deputado estadual e já está com o Mário Flávio. E antes a gente já reforça, mandem perguntas para o WhatsApp Cidade 998780997. Mário. Isso mesmo, Renata. A gente inicia hoje com os pré-candidatos a deputados estaduais aqui da região, né? Pela ordem alfabética. Com ele, Alan Carneiro, que disputou a eleição para prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, bateu na trave, foram cerca de 300 votos ali, ficou em segundo lugar e decidiu que vai disputar a eleição para deputado estadual. Ele que comanda, digamos assim, a bancada verde lá na Câmara Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, né? Porque tem vereadores ligados a ele. Alan, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia Mário, bom dia Renata, todos os presentes aqui no estúdio, bom dia a todos que acompanham esse programa, a todos que acompanham pela internet. É uma satisfação voltar aqui mais uma vez, poder debater agora um novo projeto, um projeto bacana que a gente começou a desenhar há alguns dias atrás, algumas semanas atrás. Estamos aí com força total, com vapor na estrada e, enfim, muito esperançosos aí pelo futuro. E vocês podem participar com a gente mandando mensagens pelo WhatsApp Cidade 998780997. Alan, então, né, por que a decisão de disputar um mandato de deputado estadual? Olha, Mário, a gente conversou bastante, o nosso grupo lá em Santa Cruz, até para pontuar um pouco com os amigos aqui de Caruaru, de outras cidades aqui do Agreste e também da mais próximas à nossa cidade, que é Santa Cruz de Capibaribe, que é a terra base do nosso projeto. A gente fez um trabalho expressivo na eleição de 2020, a gente construiu um novo grupo político na cidade de Santa Cruz de Capibaribe e disputei a eleição para prefeito. A gente conseguiu construir, além de uma candidatura diferenciada, um projeto extremamente criativo e, enfim, que fez uma diferença bem interessante, uma bancada, inclusive, de 5 vereadores. Hoje a gente tem, inclusive, o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Cruz, é do nosso grupo. Pela primeira vez na história de Santa Cruz, a gente tem um grupo que elege vereadores fora das áreas tradicionais. E a gente trouxe uma proposta diferenciada de renovação, uma proposta de, enfim, de qualidade no serviço público, que, enfim, foi um processo meio que sem volta. O grupo ganhou uma proporção tão grande que a gente agora começa a imaginar outros passos. Passada essa eleição de 2020, a gente viu a possibilidade aí da disputa, o grupo ter um representante na Alep, pela votação expressiva que teve, pela vocação da nossa região empreendedora. Acho que por estar tão próximo dessa conexão com os produtores da região, essa vai ser a nossa pauta principal, que é a área texto. A gente viu realmente a grande possibilidade de ter realmente um representante na Alep. Conseguiu conversar com os demais membros do grupo ao longo dos últimos meses e chegamos aí, acredito que há cerca de um mês, a posição que eu disputaria esse cargo. Pela viabilidade, pelo projeto, por dar robustez. A gente fez muitas conquistas lá por Santa Cruz e a gente espera agora multiplicar essas conquistas na nossa região. Eu digo que o Polo de Confecções de Pernambuco, ele é expressivo, ele tem números muito expressivos. Para você ter uma ideia, quem trabalha com confecção, com sulanca, com a parte têxtil aqui do Agreste, ele gera mais de 150 mil empregos diretos. Isso é mais do que toda a indústria automobilística do Brasil todo. No entanto, a gente não vê as ações acontecendo nessa mesma proporção. Então, eu digo que o polo hoje, ele não está no mapa de Pernambuco, no mapa político, certo? A gente tem alguns representantes que... Isso quer dizer, tem 2 deputados lá, né? A Alessandra e o Diogo Moraes. Então, você considera o trabalho deles ruim? Olha, se você pegar historicamente o resultado que a gente tem de entrega de ações para a nossa região, eu digo que a gente eles devem bastante a nossa região, a nossa cidade, ali Toritama, Santa Cruz, Taquaritinga, Vertentes, Surubim, enfim, aqui em Riacho das Almas, até Caruaru também e outras cidades. Por exemplo, a gente não tem água e é uma competência, uma atribuição aí do Estado. A gente não tem estradas que deem segurança aos nossos visitantes e aos nossos produtores
para a nossa região. A gente não tem uma divulgação sendo feita do Polo de Confecções de Pernambuco. Então, assim, funciona muito na base do discurso, mas na prática a gente não vê as ações acontecendo. E é claro, né, se a gente tem lá, só para se ter uma ideia, aqui nessa região, mais de 500 mil de habitantes que praticamente sobrevivem de forma direta e indireta e não conseguem ter o básico, eu considero que esses representantes devem muito a essa região. E mediante essa dificuldade, a gente resolveu se colocar à disposição, até por entender também do processo produtivo aqui da região, até por viver essa realidade. Eu sou confeccionista, eu trabalho no ramo há mais de 20 anos, eu sei muito bem a realidade da Feira de Caruaru, da Feira de Santa Cruz, de Toritama. Já trabalhei, inclusive, aqui na Feira de Caruaru, trabalho na Feira de Toritama, trabalho na Feira de Santa Cruz e sei aí as principais dificuldades. Então, se a gente não consegue aí entregar, se o Estado não consegue entregar ações expressivas, eu atribuo isso à falta de força política da nossa região, dos nossos representantes a nível de Estado, que não conseguem canalizar sequer, por exemplo, uma operação para as feiras de confecção. A gente tem aqui, só para você ter uma ideia, só para terminar esse raciocínio, a gente tem 3 grandes feiras de confecção. A gente não tem nenhuma operação especial, por exemplo, na área de segurança. A gente tem relatos quase que semanais de assaltos, até de assassinato de clientes que já aconteceram aqui em nossa região. Então, assim, a gente tem que começar a falar mais sobre isso e tentar trazer, de fato, ações. Um dos principais problemas que a gente está entrevistando também os pré-candidatos ao governo do Estado, e um dos principais problemas que os ouvintes mandam aqui, principalmente na região ali de Santa Cruz e Toritama, é água. Né? Porque a gente, Caruaru, já sofreu bem mais, hoje sofre menos. E aí ontem a gente entrevistava aqui o pré-candidato ao governo, Danilo Cabral, do PSB, e ele detalhou várias ações que estão sendo feitas aí. A adutora do Alto Capibaribe, a água da adutora do Agreste. Fora isso, né, o que é que você pensa, né? Qual a tua proposta, qual a tua ideia para melhorar a situação da água, a situação hídrica de Santa Cruz e Toritama, que é o teu forte ali? Vê só, eu considero, inclusive, a proposta, vi, inclusive, a proposta do pré-candidato Danilo ontem. Pacto pela água. Pacto pela água. Eu achei, acho que quase que uma piada o cara falar isso depois de tantos anos à frente do Estado. Isso é uma piada de mau gosto aqui para a nossa região. Eu digo isso porque conheço também a nossa região. Eu tive a oportunidade de ir aqui a Serra Azul, que fica a alguns quilômetros aqui da cidade de Caruaru. A gente tem água lá de sobra, que daria para abastecer certamente Caruaru e todas essas cidades aqui do Polo do Agreste de Pernambuco. A água está indo, como se diz, está indo para o mar. Não sei se você teve essa oportunidade de visitar essa barragem, é uma coisa bonita a obra, só que essa água grande, expressiva, e que ela está à disposição aqui da nossa região. Então não é porque a gente não tem água. Muitas vezes alguns representantes se abraçam dizendo é uma região que chove pouco. Mas a gente tem sim mananciais que podem dar acesso a essa água, como Serra Azul, como a barragem aí, a adutora do Alto Capibaribe, que é mais uma promessa, infelizmente, aí de campanha. A gente costuma dizer lá em Santa Cruz, e eu considero isso a nova indústria da seca. Antigamente se tinha aquela figura do coronel que, enfim, trocava voto por caminhão-pipa, e hoje a gente tem, infelizmente, ainda a nova indústria da seca, que é a promessa de adutora em época de eleição. O ano passado, na eleição passada para o governo, existia até musiquinha na nossa cidade com a adutora do Pirangi, que certamente viria resolver o problema de água de Santa Cruz, de Toritama, daquelas cidades do entorno. Agora estão falando em Alto Capibaribe, estão falando em tantas outras obras. Mais promessa sem fundamento, porque a gente não vê. Se os caras tiveram 8 anos para trabalhar, não entregaram, por que a gente vai acreditar que essas mesmas pessoas vão entregar alguma coisa mais expressiva? Então basta. Eu acho que um discurso como esse, inclusive, ele deveria ser enquadrado talvez até como fake news, porque é tão absurdo você ver a nossa região sofrer tanto com água tão próximo, que o cara vem falar de pacto pela água, com tantas obras paradas, como a adutora do Agreste, que está parada praticamente, que é de competência e execução do Estado, também é lamentável. Só para se ter uma ideia, para exemplificar, eu sei que na cidade de Caruaru também há esse problema, mas lá na cidade de Santa Cruz, na cidade de Toritama e em outros estados do Agreste, tem bairros, Taquaritinga, Surubim, Vertentes, Brejo da Mar de Deus. A maioria dos bairros não recebe água há anos. Tem bairro em Santa Cruz de Capibaribe que não recebe água na torneira há 10 anos. E o cara vem falar de pacto pela água. Me desculpe, mas assim, é até revoltante a gente viver a nossa realidade. O pessoal que trabalha com confecção, que trabalha com lavanderia, que tem a maior dificuldade
no acesso a esse bem tão precioso. Então, assim, eu diria que a água é o fator primordial, é a questão de, não somente produtiva, né? Porque é que a gente não consegue atrair a indústria de base, que é a indústria produtora aí de tecidos, porque a gente não tem água. Mas não é porque é um fenômeno apenas natural. Logicamente que a nossa região ela está enquadrada aqui numa região do Agreste e aí a incidência de água é menor, mas a gente tem água muito próxima. Realmente eu costumo dizer que só não tem água na torneira aqui da cidade de Caruaru e das cidades do Agreste de Pernambuco porque a gente não tem representantes que realmente queiram fazer. Isso é uma realidade. Alan, você está criticando aí promessas não cumpridas. Vamos para uma área que você conhece bem, já falou quando você foi síndico do Moda Center. A prefeita, ex-prefeita de Caruaru, Raquel Lira, que você vai apoiar aí para governadora, ela prometeu transferir a Feira da Sulanca na primeira gestão dela. A feira continua no local dela, Raquel foi reeleita e essa promessa de campanha não foi cumprida. Como é que você avalia isso? Olha, a gente tem numa gestão diversos braços, né? A gente tem diversos mecanismos, diversas ações. Então, o poder público ele tem realmente muitas demandas. Eu vivo muito, inclusive, a cidade de Caruaru, como eu disse, já fiz a feira de Caruaru. E também, por exemplo, meus filhos nasceram na cidade de Caruaru, porque lá em Santa Cruz, inclusive, não é possível que os filhos de Santa Cruz nasçam na cidade porque não tem atendimento de saúde. E a gente vê muitos avanços na gestão da prefeita Raquel Lira, e é isso que a credenciou hoje a estar aí no cargo enfim, na função de pré-candidata ao governo do estado de Pernambuco. Se tem uma coisa que colocou Raquel Lira nessa disputa e bem avaliada nessa disputa é o trabalho que ela fez aqui em Caruaru. Logicamente que existem inúmeros pontos. Para você ter uma ideia, lá em Santa Cruz, um dos pontos positivos que a gente pode citar foi a construção lá do calçadão Miguel Arraes, que foi praticamente todo custeado com recursos do governo do estado. A gente viu, inclusive, uma prefeita de Caruaru ser muito perseguida pelo governo do estado. Isso é uma realidade. Mas então, não tem nada a ver com lá, obviamente, feira, né? obviamente. A promessa que não foi cumprida. Claro. Obviamente que, assim, existem muitos desafios. Eu não tenho dúvida nenhuma que Raquel, certamente, aí, à frente do estado, ela conseguirá ter uma atenção muito especial também com a Feira de Caruaru. É um processo que precisa ser realmente reavaliado, que precisa ser investido, que precisa ser avançado, assim como outros pontos. Ela deu realmente passos muito importantes na área da educação, na área da segurança, da infraestrutura aqui em Caruaru e certamente, obviamente, que ela vai olhar com um olhar muito especial para a feira e com certeza vai tentar aí canalizar e organizar a Feira de Caruaru, que realmente precisa também de uma atenção muito especial. O modelo ideal seria no estilo do Moda Center, por exemplo? Olha, Mário, o que eu posso dizer é o seguinte... Você acha que a realidade de Santa Cruz é diferente? É diferente. A realidade de Santa Cruz, a realidade de Toritama, por mais que sejam cidades muito parecidas e o modelo econômico seja a confecção, cada feira tem o seu formato, cada feira tem a sua particularidade. Então, é diferente. Hoje a gente está vivendo, eu diria que uma transição. Hoje a gente está saindo do físico para o digital. Inclusive, eu até... Também, né, a gente já vinha sofrendo esse processo. A gente acompanhava, eu tive a oportunidade de ir lá em Santa Cruz, estar à frente do Moda Center por 4 anos e vivi essa evolução. Também sou produtor e também vendo pela internet e vendo físico também. E hoje a gente vê uma transição de modelo. Talvez Caruaru e outras cidades do Agreste e outras feiras precisam discutir agora qual será o modelo ideal a partir de agora, porque não somente o modelo físico, ele inclusive está sofrendo um abalo muito grande. Se você for nas feiras, nas 3 feiras, você vai ver que a movimentação física ela diminuiu, então é necessário você pensar um modelo diferente. Inclusive me coloquei à disposição de Raquel para tentar colaborar com esse processo de discussão do Polo Têxtil de Pernambuco, que enquadra mais de 50 cidades aqui de Pernambuco, inclusive cidades também da Paraíba, mas especificamente a gente vai debater os principais problemas de Pernambuco. Me coloquei à disposição para tentar também construir aí alternativas para o polo de confecções de Pernambuco e aí poder, certamente também com as ideias que a gente tem, com a experiência que a gente tem no polo têxtil, ajudar não somente a cidade de Santa Cruz, como a cidade de Toritama, como a cidade de Caruaru, nesse processo de transição, certo? De implementação de ferramentas digitais para comercialização, para principalmente o pequeno produtor
ele poder inserir. A gente percebe que as grandes marcas, as grandes fábricas, as grandes marcas, elas já conseguem ter uma canalização digital. Mas o pequeno produtor hoje, ele tem dificuldade. Para se ter uma ideia, por exemplo, em relação à qualificação, que vai ser outra pauta de trabalho da nossa caminhada, Santa Cruz de Capibaribe é uma cidade muito expressiva e tinha apenas uma escola de qualificação profissional, que era a escola do Senai, e essa escola foi fechada no ano passado. Então, obviamente que é um braço aí de uma instituição do Sistema S, mas também mostra um pouco da falta de articulação política e de poder político da nossa região. Eu acho que qualificação profissional, inserir o pequeno produtor no comércio digital, isso tem que entrar na pauta, eu acho que principal agora, e obviamente que também pensar o avanço de estrutura, seja no modelo físico também de melhorar as estruturas no Parque 18 de Maio ou nas feiras de Toritama e Santa Cruz, seja também nos acessos de segurança que a gente precisa ter, que a gente não tem. Só para comparar também um evento muito bom que a gente tem aqui em Pernambuco, o espetáculo da Paixão de Cristo, que a gente viveu recentemente, algumas semanas atrás. Graças a Deus a gente tem uma atenção especial para aquele evento em relação à segurança. A gente vê uma estrutura gigantesca, graças a Deus, e é importante que se continue para atender o espetáculo da Paixão de Cristo, que acontece uma vez por ano. A gente tem um jogo de Copa do Mundo, ou aliás, 3 jogos de Copa do Mundo acontecendo toda semana no Agreste de Pernambuco, que é a Feira de Caruaru, a Feira de Toritama e a Feira de Santa Cruz. No entanto, a gente muitas vezes tem dificuldade de encontrar uma viatura no acesso a essas feiras, porque de fato a gente só é enxergado em época de eleição, a gente só é enxergado principalmente para pagar imposto. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo que tem perguntas sobre esse assunto, Polo de Confecções do Agreste. Daqui a pouco a gente volta. Manhã Cidade. Daqui a pouco estaremos de volta com o Manhã Cidade, com Renata Torres e Mário Flávio. Apoio Ótica Asa Branca. Há 7 anos, cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. EcoSolen, energia solar. Entra em contato. 81 31 36 78 86. E Unicred Caruaru. O que é bom a gente nunca esquece. A Unicred voltou para Caruaru. A Princesa do Agreste agora tem uma unidade de negócios Unicred. Trouxemos de volta as melhores condições em cartões, linhas de crédito, investimentos e muito mais para os profissionais.